Hoje é a última mensagem de uma série de mensagens chamada Remédio para a Alma. Essa é uma série de mensagens que foi escrita, pensada naquilo que nós passamos numa vida corrida como na cidade de São Paulo. Todos nós, de formas diferentes, todos nós somos marcados por uma vida extremamente agitada. A nossa cidade ela não para, a nossa cidade ela não dorme e nós ficamos assim. A partir do momento que nós chegamos nessa cidade, a sensação que nós temos é que a nossa vida não para mais, que nós não temos tempo para dormir e não são poucos entre nós que estão estressados, sobreatarefados e enfrentando as situações de dor. No meio de tantas coisas por fazer, no meio de tanta correria, nós ainda somos assolados pelos perigos da vida, pelos medos, nós ainda passamos por problemas e sofrimentos, muitos de nós perdem a sua posição no trabalho ou lutam pela sobrevivência no seu ambiente de trabalho e nós vivemos sufocados por uma cidade que parece que nos ensina a não parar. E o tempo todo, nessa série de mensagens, nós temos voltado os nossos olhos para as poesias do Antigo Testamento e como essas poesias falam ao nosso coração, especialmente nos mostrando como os nossos irmãos do passado, como que eles encontravam remédio para a alma deles, quando a alma deles estava em sofrimento, em dor, quando a alma deles estava sobreatarefada, quando eles estavam depressivos, quando eles estavam cansados. E em cada semana nós encontramos nas poesias do Antigo Testamento um remédio que é muito útil para os nossos dias hoje, para a nossa vida hoje. E no salmo que nós vamos estudar hoje, na poesia que nós vamos estudar hoje, nós vamos observar como os nossos irmãos do passado procuravam no Senhor esperança para enfrentar as suas dores e os seus sofrimentos. A cidade de São Paulo é uma cidade tão pesada, tão intensa, que em um estudo recente feito aqui mesmo na cidade, identificou que houve um aumento nos últimos anos de 30%, um aumento de 30% nos suicídios nessa cidade. Num mês em que nós conversamos muito sobre o conceito de suicídio, sobre o que isso significa, ou como nós precisamos conversar sobre o assunto, vários estudos foram publicados no Brasil e um deles dizia o seguinte, que no Brasil hoje existem cerca de 800 mil suicídios por ano, o que significa que em nível nacional, a cada 40 segundos alguém tira sua própria vida. O desespero, o estresse, a depressão, o medo, entre outras situações de risco, estão sempre figurados alto na lista de motivos de pessoas que tiram suas próprias vidas. Num estudo realizado em São Paulo, pela Fundação SEAD, no Boletim Demográfico de São Paulo, eles disseram o seguinte: na maioria dos casos de suicídio consultados, houve um relato por parte da testemunha de que a vítima possuía um quadro de depressão, esquizofrenia, estresse, desilusão, sendo muitas vezes acompanhadas de consumo de drogas lícitas ou ilícitas e álcool. A sensação que nós temos quando nós olhamos para uma informação como essa sobre a nossa cidade é que na nossa cidade as pessoas estão sufocadas. Elas se sentem sufocadas. A vida tem tirado deles a alegria, a vida tem tirado deles o desejo de seguir, e eles estão passando por momentos de tristeza profunda, de estresse, porque trabalham demais, estão passando por desilusões, porque perderam o seu emprego, perderam suas finanças, perderam seus relacionamentos, e baseado nisso, eles entendem que não existe mais esperança para a vida deles. O psicólogo chamado Ricardo Monesi, em entrevista para o Estadão, 9 de setembro desse ano, ele disse o seguinte, que são duas as maiores causas, ou que figuram entre as mais altas doenças dos nossos dias e a relação que elas têm com o suicídio. Ele disse o seguinte, as duas maiores doenças incapacitantes do mundo são a doença do passado, que é a depressão, e a doença do futuro, que é a ansiedade. A tristeza por algo que aconteceu, ou o desejo ou medo por algo que vai acontecer,
Faz com que as pessoas vivam doentes, com suas almas machucadas, sem saber com o que fazer, com o que aconteceu, ou com medo do que vão fazer para aquilo que vai acontecer. E essas são as duas, de acordo com esse psicólogo, professor da PUC, que são as duas maiores, os dois fatores que mais contribuem para o aumento do suicídio na nossa cidade. E quando nós falamos sobre suicídio, nós pensamos que isso é uma coisa que está lá longe, que não está perto de nós. Mas os números têm mostrado, especialmente em tempos recentes, que o suicídio tem se tornado cada vez mais uma alternativa viável para a resolução de problemas. Nós vemos isso publicado em séries, nós vemos isso publicado em livros, nós vemos isso nas histórias que nós ouvimos. Nessa última semana, fiquei sabendo de 2 pastores que tiraram suas próprias vidas, dado o estado de estresse e depressão que viviam. Suicídio não está tão longe de nós como nós pensamos. A vontade de resolver a dor, resolver o medo, resolver os fracassos da vida, cada vez mais, tirar sua própria vida tem sido uma das respostas para esses problemas. E entre o estresse, a desilusão, a doença do passado e a doença do futuro, está a morte da esperança. A esperança é a última que morre, mas quando ela morre, a vontade de viver, às vezes, morre junto. E quando a esperança morre, quando não existem alternativas, quando não existem expectativas pelo que pode vir, quando a dor é maior daquilo que pode, é tão grande que parece que não tem mais fim, e a esperança deixa de existir, são nesses momentos que a esperança morre e o suicídio se torna uma opção viável. Eu nunca me esqueço quando eu fui convidado para ministrar em um grupo de jovens. E a pergunta que eles gostariam que eu respondesse naquele grupo de jovens era: Judas Iscariotes, o discípulo traidor de Jesus, ele era salvo ou não? Pergunta muito intrigante, não é verdade? Um homem que anda com Jesus, vive com Jesus, teve a chance de ouvir Jesus, ele decide trair Jesus por 30 moedas de prata. E quando ele percebe a burrada que fez, cheio de remorso, ele vai lá e tira a sua própria vida. E eu me lembro muito bem que eu passei dias estudando. Eu li comentários, eu li livros de teologia. Eu estava preparado para sentar e argumentar a minha opinião, representar a doutrina. Só que naquela semana, um dos jovens que frequentava o grupo tirou sua própria vida. Naquela semana, um menino tirou a sua própria vida. E de repente, todas as respostas e argumentos que eu tinha, que eu encontrava na teologia, na história, nos livros, eles eram insignificantes. Porque não existem argumentos que resolvam a dor daqueles que estão em volta desse menino que morreu. Não existem argumentos que aliviem o sofrimento da família. Não existe nada que eu pudesse dizer a respeito de Judas que pudesse ser útil para aqueles jovens que tinham dificuldade de estar na igreja sem chorar. O suicídio não está tão longe de nós como nós pensamos. E é importante que a gente aprenda a conversar sobre ele. Porque os números têm mostrado um crescimento muito grande, um indício de epidemia. Pessoas cada vez mais cedo estão sendo convencidas de que a vida não vale a pena. Não existe esperança. O crescimento do suicídio entre nós é um indício
de que coisas não resolvem, dinheiro não resolve, poder não resolve aquelas dores que nós carregamos dentro de nós. E essas dores que nós carregamos dentro de nós não são típicas somente da nossa sociedade. A história da humanidade é marcada por história de dor. Nós não somos os únicos que sofremos no mundo. Aliás, o sofrimento que nós experimentamos quando comparado com pessoas nesse momento em outros lugares do mundo nem é tão grande assim. Como é que os nossos irmãos do passado lidavam com dores que eram insuportáveis? Como é que eles lutavam com suas próprias dores e o que é que nós aprendemos com essa luta? E o que é que nós podemos falar para aquelas famílias que estão enlutadas com a perda de um ente querido? O que é que nós podemos falar para aqueles jovens ou para aquelas pessoas que hoje, passando por dor e sofrimento, podem ouvir e receber conforto? O que é que nós vamos dizer para essas pessoas? O que é que nós vamos falar para eles? O que é que nós vamos fazer quando a dor entrar na nossa vida e tomar o lugar do nosso coração? Eu começaria dizendo que a melhor coisa que nós podemos fazer é aprender a tomar doses não homeopáticas de esperança. Nós precisamos ser frequentemente lembrados de que essa vida não é tudo o que existe e tudo o que existe não é tudo para nós. Nós temos em volta de nós muitas coisas, possibilidades, nós temos muitas oportunidades, mas não são nenhuma dessas coisas que atribuem à nossa vida significado. Não é a perda de alguma coisa que deveria ser a maior dor da minha vida. Por quê? Porque existe uma esperança que é maior. Quando nós entendemos que existe algo além daquilo que a gente vê aqui, que existe um Deus que se importa e cuida de nós, um Deus que é capaz de entrar em nossa vida no nosso momento de maior dor e cuidar de nós. Um Deus que é capaz de aliviar o sofrimento, cuidar durante do sofrimento ou até mesmo resolver o sofrimento. Quando nós lembramos que existe uma ação de Deus, um cuidado de Deus, um Deus que nos protege, que cuida de nós e que está pronto para estar conosco, para conviver conosco, nós temos esperança de dias melhores, quando tudo parece muito ruim. E a esperança que nós vamos encontrar na poesia que nós vamos estudar hoje, ela tem um princípio ativo chamado Yahal. Yahal é um verbo hebraico. E quando nós traduzimos esse verbo hebraico, nós traduzimos como ter esperança. Em alguns momentos, talvez, algo como esperar, ou esperar por um momento, por um período de tempo, ou esperar em algum lugar. Mas a ideia que esse princípio ativo tem nessa poesia é que ela descreve uma dependência que é ativa. Quando nós pensamos em dependência, nós pensamos em sentar e esperar. Mas nós vamos aprender que a dependência que esse termo nos ensina, que a esperança nos ensina, é um de buscar ativamente o Senhor. De ativamente, no momento de dor, no momento de sofrimento, tomar a iniciativa de buscar o Senhor, porque Deus quer ser buscado, Deus se importa em ser buscado, Ele tem interesse em ser buscado e nós precisamos dEle. E a dependência ativa, a esperança é essa dependência ativa. Eu busco o Senhor, mesmo quando tudo me vai mal, mesmo quando tudo é difícil, tudo é ruim. A palavra é usada em outros lugares com a ideia de espera pela resolução de algum problema. Eu vou esperar no Senhor para que esse problema seja resolvido. Em outros lugares é uma resolução de esperar pela solução. Às vezes, ter esperança é ter a ativa decisão de falar, eu vou esperar no Senhor. Não somente eu tenho esperança, mas eu acredito, eu confio que Ele pode fazer algo por mim. Às vezes essa espera demora muito tempo. E porque nós vivemos na sociedade do rápido e do pra já, nós não temos paciência para esperar e queremos resolver tudo muito mais rápido. Mas Yahal também significa
essa espera ansiosa por algo que vem. Enquanto a ansiedade é a doença do futuro, a esperança é o remédio do futuro. Ao invés de eu viver com medo, ansioso, roendo as unhas, comendo mal, a esperança me coloca acalmado diante do Senhor, esperando que no futuro algo melhor pode acontecer da parte de Deus. E é por isso que o salmista, no Salmo 130, ele diz o seguinte: coloque a sua esperança no Senhor. E aqui nós encontramos aquele verbo yahal, coloque sua esperança. Você pode colocar a sua esperança onde você quiser, mas o salmista e poeta, ele está dizendo o seguinte: nos momentos de dores, nos momentos de sofrimento, quando as coisas não estão do seu jeito, quando está difícil, você coloca a sua esperança no Senhor, porque é no Senhor que você pode encontrar conforto, fortaleza, inclusive solução para os seus problemas. Mas vamos voltar para o começo desse salmo. O começo desse salmo começa com uma oração a Deus. O Salmo 130 é uma oração. É uma oração dirigida a Deus e é uma oração em um momento de completa desesperança. O poeta está sofrendo nesse momento de tal forma que ele acredita que está à beira da morte. Ele acredita que não existem mais soluções para a sua vida. Ele acredita que não existem mais alternativas. E lá no versículo 1 ele diz o seguinte: das profundezas eu clamo a ti. Esse clamor que ele levanta a Deus é essa oração desesperada, de falta de esperança que ele tem. E a palavra usada para descrever profundezas nesse texto significa as mais profundas águas. A sensação que nós temos quando nós lemos isso é que ele está em algum lugar de onde ele não pode sair e as águas estão subindo e ele está prestes a ser submergido. A morte está batendo. Figurativamente, ele está dizendo: eu estou a ponto de me afogar. Eu estou a ponto de sucumbir. As dores, medos, terrores que estão em volta de mim e no meu coração são tão grandes que eu estou a ponto de morrer. Esse é um homem que no seu momento de desesperança, ele poderia considerar alternativas para resolver o seu problema. Talvez submergindo por seus problemas financeiros, por suas perdas, por seus prejuízos, por suas desilusões, pelos seus prejuízos. É um homem que sabe o que significa sentir o cheiro da morte. Completa desesperança. Ele sabia exatamente o que significava sofrer. A morte já era quase sua amiga. E numa situação de morte, o que é que esse poeta faz? Esse poeta espera, esse poeta para, ele desiste, ele abre mão da vida e das coisas que tem por fazer? De maneira nenhuma, ele diz: eu clamo a ti. No seu maior momento de dor, ele se lembra que existe um Deus soberano e ele volta para o Senhor os seus olhos, ele volta para o Senhor a sua atenção, ele volta para o Senhor o seu coração. Ao invés de olhar para as dores que estão em volta de si mesmo, para os problemas que o envolvem, ele olha para o Senhor. De onde ele acredita pode vir socorro, e ele tem e oferece para ele uma súplica de desespero. Ele diz: ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos. Senhor, eu vou falar, por favor, presta atenção. Eu vou falar, abre, por favor, os teus ouvidos. Eu preciso que o Senhor me escute. Isso é súplica, isso é dor, isso é sofrimento. Estejam atentos os teus ouvidos. Ele não quer dizer que Deus não sabe, ele não quer dizer que Deus não se importa, ele não quer dizer que Deus não ouviria de outra forma, mas é que no momento de dor e de desespero ele chega a dizer: por favor, Senhor, abre o teu ouvido,
Eu preciso que o Senhor me escute. E ele diz assim: ouve a minha voz, ouve as minhas súplicas. Isso não foi uma única oração. Isso foram várias orações, isso é um período de sofrimento. Eu tenho suplicado constantemente, Senhor. O Senhor conhece as minhas dores, o Senhor conhece os meus problemas, o Senhor conhece as minhas dificuldades. E nesse ambiente de desespero, nessa situação de morte, ele constantemente se volta para o Senhor e ele ainda admite sua fraqueza, o seu fracasso. Ele diz: se tu, Senhor, registrasse os nossos pecados, quem escaparia? Ele sabe que ainda nesse momento de dor, ele sabe que ele tem culpa. No fundo, no fundo, no fundo, ele sabe que embora as situações em volta dele sejam ruins, que o mundo seja perverso, que as outras pessoas sejam culpadas, no fundo ele sabe que ele também não é inocente. Ele sabe que tem suas próprias culpas e ele está pronto para admitir suas falhas, ele está pronto para admitir os seus pecados, ele está pronto para dizer para o Senhor: Senhor, eu estou clamando, eu sei, eu sou pecador, eu sou terrível, eu erro, pode ser que muito do que eu estou sofrendo hoje tenha a ver comigo. E ele diz: Senhor, mas se o Senhor ficar tomando conta de tudo que eu fiz de errado na vida, quem é que vai sobreviver, Senhor? Ele sabe que Deus presta atenção, ele sabe que Deus está perto. Ele fala: mas Senhor, por favor, tem misericórdia. Eu estou em uma situação à beira da morte, eu estou clamando, Senhor. Eu volto os meus olhos para o Senhor. E na poesia, conforme ele conta a sua história, quando ele volta os olhos para o Senhor, ele passa de um desespero para um momento de espera por Deus. O texto não está preocupado em dizer quanto tempo isso levou, quais foram os processos que o levaram a isso, mas quando ele sintetiza a sua história em poucos versos, em uma poesia, ele diz que ele sai do desespero para a confiança, quando ele volta os seus olhos para o Senhor e começa a esperar dele a solução para os seus problemas. Ao invés de esperar o mundo mudar, ao invés de esperar as pessoas mudarem, as circunstâncias mudarem, ele se volta para o Senhor. Ele volta para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Ele volta para o lugar de confiança e essa desesperada confiança manifesta nesses termos: eu confio no Senhor. Eu estou submergindo, quase afogado. A minha tristeza está me consumindo. As minhas dores estão aqui. Mas eu confio no Senhor. É essa desesperada confiança, esse desejo ativo de se dirigir ao Senhor, de estar com o Senhor e de viver com Ele, que ele diz isso duas vezes. Ele não somente confia no Senhor, mas eu confio nele com todo o meu ser. Com todas as forças que lhe restavam. Ele dizia: é no Senhor que eu encontro a minha confiança, que eu coloco a minha confiança. Essa desesperada confiança de depender desesperadamente de Deus é o que leva o salmista a voltar para o seu lugar. Ele para de olhar para fora. Ele para de olhar para dentro. Ele volta os olhos para o Senhor. Imagine que ele estivesse no fundo de um poço onde não existissem alternativas, a não ser olhar para cima. Da profundeza ele clama. Na profundeza ele confia. Ele confia com todo o ser e ele diz ainda: e na sua palavra eu coloco a minha confiança. Ele sabia que no Senhor ele encontraria auxílio. Ele sabia que na palavra do Senhor ele encontraria remédio. Ele sabia que ele encontraria soluções para as suas dores. Não soluções no sentido de que tudo seria resolvido,
mas de que ele poderia tratar a sua própria dor, o seu próprio medo, aquilo que o sufocava, com o Senhor, na presença dele, junto com ele. Não que as situações em voltas fossem miraculosas, de modo miraculoso resolvido. Não era a expectativa de que viria uma invasão da eternidade e o mundo ficaria belo, lindo e cheirosinho. Não era isso que ele esperava. Ele esperava colocar no Senhor a sua confiança. O mundo é ruim. As pessoas em volta de nós são ruins. As situações que nós vivemos são ruins. O passado não muda mais. As dores estão com a gente. Mas quando eu confio no Senhor, eu entendo que o Senhor pode tratar do meu coração. Pode tratar da minha alma sofrida no meu momento de dor. E não só ele tem uma desesperada confiança, como ele tem uma ansiosa expectativa. Ele diz, eu espero pelo Senhor, eu estou morrendo, estou à beira da morte, está difícil, mas eu espero no Senhor. Mas ele diz ainda assim, eu espero mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Sentinela era a segurança do mundo antigo. As cidades eram construídas com muros. E os muros eram protegidos por soldados. Soldados que trocavam, faziam um turno durante todo o dia para proteger a cidade. O nome dessas pessoas, ou a função delas, chamava-se sentinelas. Eles estavam protegendo a cidade, e eles estavam protegendo a cidade noite e dia. E ele está dizendo que ele espera mais pelo Senhor do que o sentinela pela manhã. Ele provavelmente sabe o que é passar a noite acordado, servindo, em posto, pronto para guerrear. Ele sabe o que significa terminar uma rotina de trabalho. Ele sabe o que é desejar ir para casa depois do trabalho para poder dormir. Esse homem esperava pelo Senhor mais do que a sentinela esperava pelo fim do trabalho. Esse homem esperava pelo Senhor mais do que nós esperamos 6 da tarde. Nós esperamos o dia passar para finalmente a gente voltar a fazer o que a gente gosta. A gente espera o dia inteiro o dia acabar para poder fechar a loja, trancar o escritório, desligar o computador, colocar o WhatsApp no mudo e ir embora para casa. Esse anseio, essa expectativa de acabar o dia e ir para casa, terminar um mês, encerrar um projeto, esse sentimento que a gente tem, ele tinha a mais pelo Senhor. Mais do que terminar um projeto, mais do que vencer mais um ano, mais do que os bônus de fim de ano. Esse homem esperava pelo Senhor mais do que tudo isso. Ele sabia que somente no Senhor ele encontraria as respostas que ele precisava, o conforto que ele precisava e o auxílio que ele precisava. Ele esperava pelo Senhor. No momento de dor, ele clama. No momento de dor, ele confia. No momento de dor, ele espera. E quando isso acontece na vida do salmista, ele diz o seguinte, que ele sai da desesperança para a esperança em Deus. Ele passa a depender do Senhor e diz, coloque sua esperança no Senhor. Ele sabe pessoalmente o que significa esperar pelo Senhor. Ele sabe o que significa passar por dor e sofrimento. Ele sabe o que significa enfrentar problemas e dificuldades. E ele sabe o que significa fazer isso com e sem o Senhor. E ele sabe que sem o Senhor ele quase foi sufocado, quase foi submergido. Mas naquele momento de dor que ele espera para o Senhor, ele finalmente aprende que ele pode colocar a sua esperança no Senhor. E ele olha para nós e diz o seguinte, coloque a sua esperança no Senhor. Você também pode esperar para uma manifestação do Senhor na sua vida. Ele pode tratar das suas dores, ele pode tratar do seu coração, ele pode cuidar da sua vida. Coloque sua esperança no Senhor, porque ele explica, no Senhor há amor leal. O que Deus pode te oferecer, ninguém pode mais.
Um amor que é leal, que não vai te trair, que não vai te esquecer, que não vai te abandonar. Um amor que cuida. É isso que o Senhor oferece. E quando nós esperamos no Senhor dessa forma, nós somos lembrados do amor leal que Ele tem por nós. E não existe apenas amor leal, existe plena redenção. A esperança desse poeta é que no Senhor existia salvação completa. Em outras palavras, ele está dizendo que não importa qual o seu problema, qual a sua dor, no Senhor existe redenção, no Senhor existe transformação, no Senhor existe auxílio, existe conforto. E Ele garante, Ele mesmo se encarregará de salvar o seu povo dos seus pecados. O próprio Deus vai se encarregar de salvar o seu povo dos seus próprios pecados. A verdade é que o Senhor pode cuidar das nossas vidas. O Senhor pode transformar as nossas vidas. O Senhor pode reverter a situação em volta de nós. O que nós precisamos é uma boa dose de esperança. Uma boa dose de esperança nas nossas vidas. Doses não homeopáticas de esperança. Mas nós precisamos lembrar que a esperança que o Senhor nos oferece não é varinha de condão que resolve tudo instantaneamente. Não é pipoca de micro-ondas que estoura em 2 minutos. Não é lasanha de forno. Você põe e fica 15 minutinhos no forno e está tudo resolvido. A esperança que o Senhor oferece é uma esperança que transcende a essa vida. Uma esperança que pode ser encontrada aqui e agora, nessa dependência dEle, nessa relação com Ele, nessa interação com Ele. Mas a esperança que nós temos é muito maior do que somente nessa vida. Nós acreditamos porque Jesus Cristo morreu por nós, porque Ele se fez pecado naquela cruz por nós. Nós entendemos que se nós cremos em Cristo Jesus e recebemos o seu sacrifício, tê-lo como nosso Salvador, nós também somos convidados a viver a vida eterna com o Senhor. E em Cristo nós temos uma esperança que não é somente essa vida, não é uma esperança que é somente as situações de dores para o agora, mas existe um amanhã, um futuro na presença do próprio Deus. Uma esperança que transcende tudo, inclusive a morte. Uma esperança de que em Deus, através de Cristo Jesus, nós vamos ter o privilégio de estar com Ele face a face, para sempre. Para toda a eternidade. A perspectiva que nós temos que ter é aquela que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 8, quando ele diz: os sofrimentos, os leves e momentâneos sofrimentos que nós experimentamos nessa vida não se comparam com a glória que em nós vai ser revelada no futuro. E os sofrimentos leves e momentâneos que Paulo sofria eram prisões, açoitamentos. Ele tinha sido dado como morto 2 vezes depois de ser fustigado com varas. Ele estava sendo perseguido e jurado de morte. E ele olha para aquilo e diz: esse leve e momentâneo sofrimento não há de se comparar com a glória em nós a ser revelada. Eu sei que a vida é dura e difícil. Eu sei que não é fácil enfrentar as situações da vida. Os números da nossa cidade não são animadores. As pessoas ao nosso redor estão se sentindo sufocadas como se estivessem a ponto de serem submersas e se afogarem na vida. Mas quando nós olhamos para o Senhor, quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, quando nós entendemos a grandiosidade da esperança que Ele nos oferece em Cristo Jesus, nós podemos fazer como o poeta e salmista: Senhor, ouve a minha voz, ouve a minha voz, ouve a minha dor,
ouve o meu sofrimento, ouve as minhas súplicas. Escuta, Senhor, o que eu tenho para falar. O meu coração está doendo. E nós podemos esperar esse Senhor se manifestar. E aqui nós encontramos mais um remédio para a nossa alma. Mais uma solução antiga para problemas contemporâneos. Aqui nós encontramos mais uma vez o modo como os nossos antigos lidaram com suas próprias dores e como eles nos ensinam sobre como nós devemos lidar com as nossas próprias dores. Mas não me entenda mal. Eu não estou dizendo que você não precisa de médico, eu não estou dizendo que você não precisa ir procurar o seu psicólogo, o seu psiquiatra nos momentos difíceis. Tudo o que eu estou dizendo é, quando nós voltamos os nossos olhos para o Senhor, em uma dependência ativa de buscar, de viver e de estar com Ele, nós podemos experimentar essa esperança que o poeta tanto fala. E como essa é a última mensagem da nossa série de mensagens, onde nós estudamos poesias, e como essas poesias elucidam a nossa própria vida, eu gostaria de terminar essa série lendo uma poesia para vocês. Marcos Almeida, em uma música chamada Esperar é Caminhar, ele disse o seguinte: quando eu espero a chuva chegar, tu vens com teu vento. Quando eu espero a tua voz estrondar, tu vens com o silêncio. Eu acho muito legal o modo como ele descreve essa esperança. Porque ele sabe que deve esperar pelo Senhor, mas nem sempre o que ele espera é o que ele recebe. Eu espero a chuva e o Senhor vem com vento. Eu espero uma voz estrondosa, mas o que eu recebo é silêncio. E eu tenho a impressão que ele sabe o que isso significa. Nós passamos por momentos assim, não passamos? Onde nós estamos esperando alívio e nós não recebemos, nós vemos o vento. Nós esperamos direção, intervenção poderosa e nós recebemos silêncio. Mas ele sabe que mesmo quando a sua expectativa é frustrada, ele diz: eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas eu esperarei. É essa a atitude de quem depende ativamente. Eu posso não saber o que Deus vai fazer, eu posso não saber o que Ele vai falar, eu posso não saber como Ele vai falar, eu não posso saber o que é que Ele vai falar, mas a minha posição é: eu espero, eu esperarei no Senhor. Ele diz: eu espero e esperarei. E ele continua: quando espero o mar se abrir, eu vejo os meus pés sobre as águas. Quando espero o fogo arder, eu ouço a brisa suave. Ele está dizendo que quando ele espera no Senhor, ele consegue perceber aquilo que o Senhor pode fazer por ele. E que o Senhor pode fazer isso por ele. E ele termina a sua poesia dizendo: mesmo sem saber como tu dirás, dentro de mim reinará a tua paz, que me faz saber que esperar em ti é sempre caminhar. Esperar é caminhar. Para ele entendeu que esperança não é ficar parado, que depender não é ficar parado, que na jornada cristã esperar pelo Senhor é caminhar, é continuar com Ele, é permanecer com Ele, é ficar firme com Ele. Esperar é continuar. Dependência ativa, esperança. E eu espero que a gente possa aprender a viver isso, dependendo ativamente do Senhor, lembrando que esperar pelo Senhor é sempre caminhar. Vamos orar?